curioso, eu vou te contar um segredo, mas não conta pra ninguém. Grande parte das pessoas que investiram muito da sua vida buscando muito conhecimento, se especializando num tema para que essas pessoas pudessem se tornar e ser especialistas de um assunto, elas carregam um grande drama na vida delas. Resultados financeiros. Esses resultados financeiros, eles não têm nenhuma relação com o tempo, o investimento e a força e dedicação que essas pessoas tiveram para adquirir conhecimento. Será que isso tem solução? Pois é, esses dias eu estava rodando meu feed e eu vi um anúncio que me chamou muita atenção. E esse anúncio, ele responde essa pergunta que eu acabei de fazer, e não só minha, mas acho que de 90% dos educadores que não têm resultados financeiros como gostariam, ou resultados financeiros que representam tanto esforço que essas pessoas investiram em estudar. O mais interessante é que existe sim uma saída para isso. E esse anúncio toca profundamente nesse ponto. Vamos assistir esse anúncio junto? Deixa eu colocar meu fone aqui. Mas antes de colocar meu fone, voltando, já faz o seguinte, já dá um like nesse vídeo. Se você busca conhecimentos de marketing digital, copy, estratégias para melhorar seus produtos, para melhorar seu negócio, se inscreve nesse canal, porque você não faz ideia dos próximos conteúdos que eu vou criar aqui e o quanto isso pode encher, expandir a sua mente de grandes insights e possibilidades. Essa é a minha intenção fazendo essa análise especificamente falando. Então vamos assistir junto? Em 3, 2, 1... Como é que você permite que um monte de jovens da internet fiquem vendendo fumaça, vendendo nada e fazendo muito dinheiro enquanto um profissional qualificado como você, que tem uma história... Pesado. Uma história de qualificação, uma história de resultado, não tem um produto online para que você possa vender para as pessoas baseado no seu resultado sólido. Tem pessoas que não têm resultado nenhum, estão vendendo, e você deveria vender o conhecimento que você tem de uma forma séria, organizada, criando um negócio online de sucesso de fato. Talvez você não saiba como fazer isso, mas eu vou te ajudar. Talvez você nem me conheça. Meu nome é Wendel Carvalho, eu sou presidente do grupo Wairuá, um grupo educacional online, e nos últimos anos fizemos mais de 250 milhões de reais de faturamento. Uau. Somente em 2022 foram mais de 112 milhões de reais. Uau! 112 milhões? Caraca! Só em 2022, o que dá mais de 9 milhões de reais por mês no ano passado. Eu e meu time estamos qualificados para ajudar você a construir o seu negócio online de sucesso, baseado em alguma expertise que você tenha adquirido ao longo dos últimos tempos, para que você possa construir um negócio online sólido e sério de extremo sucesso. Para começar essa jornada é simples. Você vai tocar em Saiba Mais e vai agendar uma análise de negócio com meu time. Essa análise de negócio ela é gratuita, acontece online de Olha isso, olha isso. Vou falar um pouco sobre isso. Individual. Então você vai tocar, preencher o formulário para poder fazer esse agendamento. E lá nós vamos mostrar se você tem potencial para poder crescer, potencial para criar um negócio online de sucesso, e vamos te mostrar quais são os próximos passos para isso. O meu chamado é que pessoas de sucesso como você, mas que não estão na internet ainda, possam ir para a internet, para assumir um lugar onde um monte de gente que não tem sucesso está vendendo conhecimento. Eu quero te ajudar nesse processo. Toque em Saiba Mais e agenda a sua sessão agora. Pô, Wendel, pra mim, essa musiquinha aí... Pô, só essa música aí que... Mas vamos lá. Olha só. Antes de trazer aqui o dossiê, um ponto muito importante desse anúncio é que a gente sabe que se eu não tô te chamando para um evento, eu tô te chamando para uma conversa, ele tá falando com quem? Ele não vai vender um ticket de R$2.000, de R$3.000. Ele vai vender um ticket mais alto, ou seja, um high ticket. E, no meu ponto de vista, todo educador que tem muito conhecimento e que poderia criar a sua mentoria, é assim que ele deve se posicionar, para poder vender high ticket, né? Um produto caro. Não é te mostrando o preço numa página, é entendendo a sua necessidade numa call, né? Numa conversa
específica, individual, com tempo marcado e agendada. Então, obviamente que o Wendel está vendendo aí um produto de consultoria, ele está vendendo um produto aí especificamente falando de uma mentoria específica ou uma consultoria. Então, é muito bom, assim, o anúncio, eu gostei muito da forma como ele traz as informações. Fica claro, né, a forma como ele se posiciona no Instagram para alguns produtos e quando ele está falando de negócio. A carteirada é muito boa. Então, no 3, 2, 1... vai rodar a vinheta e depois da vinheta eu vou trazer aqui o dossiê pra gente poder falar um pouquinho sobre esse anúncio. Roda a vinheta. Tá prestes a assistir, podem ser pontos muito interessantes e eu sei que você pode ser uma pessoa que entende e assimila as coisas de forma rápida. Mas, segundo a psicologia cognitiva, quando você faz anotações e recorda ativamente do que foi anotado, você consegue trazer ideias-chave à sua mente quando precisar. Além de repertório, você vai realmente ter aprendido o que eu tô prestes a falar por aqui. Por isso, eu te recomendo separar o seu maior insight desse vídeo aqui, para aplicar nos seus próximos textos, projetos ou produto. Então, se você é do Clube Raiz, pega papel e caneta. Se você é mais mind-free, faça as anotações aí no seu bloco de notas. E se você é um gênio que faz anotações com a mente, tá tudo certo. Mas, me promete uma coisa? Aplica, hein? O dossiê já está aqui na minha mesa, então presta muita atenção, extrai o máximo de insights que você pode dele para que você consiga colocar ao menos um desses insights em prática no seu negócio. Então vamos lá. Primeiro ponto. O que eu acho desse anúncio no geral? Para mim esse anúncio ele desperta a ira nos profissionais qualificados, que tem muitas formações ou que são PhD. O comunicador, sem pedir licença, paralisa o espectador e põe o dedo na ferida e acessa a mente dele, sendo duro, mas usando a autoridade como objeto de confiança. Você vê, o Wendel ele tem um resultado insano no geral no negócio dele. E aí só no ano de 2022 ele te fala quantos milhões ele faturou e ainda te fala, eu faturo 9 milhões por mês. Você imagina um professor que tem PhD ou mestrado, enfim, que se especializou durante anos na vida dele e não fatura nem 6 dígitos por mês. Quando ele olha para o Wendel, parece que isso é uma coisa distante. E é por isso que o Wendel chama ele ou alguém da equipe dele para conversar com esse profissional, para libertar esse profissional de algumas amarras, de alguns bloqueios que são criados para que essa pessoa entre no digital. Então, ele toca o dedo na ferida, ele sabe exatamente com quem ele está falando. E aqui vai o primeiro insight. Você sabe com quem você está falando? Você sabe qual é a emoção que você quer gerar na mente da pessoa que está te escutando? Ou seja, do seu cliente ideal. Porque aqui ele toca, ele põe o dedo na ferida, ele acessa a mente do cliente ideal dele e ele não pede licença. Mas quando ele mostra a autoridade, esse lugar que o Wendel, entrando com os 2 pés na porta, acessou, ele quebrou a porta para entrar. Só que ao mesmo tempo, o profissional fala, não, essa pessoa aqui tem respeito. Ela sabe o que ela está falando. Esse cara pode me ajudar enquanto eu escondi as 7 chaves, esses problemas. Ele veio aqui e já quebrou, porque ele sabe que eu não vou contar para ele. Óbvio que isso aqui é uma metáfora, né? Então, olha só que interessante, ele sabe qual é a dor do cliente ideal, ele sabe que o cliente ideal não vai falar para ele sobre isso, e nem vai revelar esses segredos, ele já chega batendo o pé na porta e falando, eu consigo te libertar, eu consigo pegar sua voz e colocar ela e o eco dela na internet para que você possa encontrar as pessoas certas para o seu negócio. E não, isso não precisa ser barato. Muito bom isso. Então vamos lá, ideias e sentimentos despertados na primeira impressão. Para mim, o que o cliente ideal do Wendel ele pensa? Ele acessou minha maior vergonha e meus desejos. Ao mesmo tempo, se ele fez isso, eu posso fazer o mesmo. Então ele enxerga uma possibilidade no Wendel. Depois que o Wendel bateu os 2 pés na porta, ele pensa isso. Peraí, ele conseguiu acessar minha vergonha, ele sabe da minha vergonha. E geralmente, quando eu falo vergonha, não é vergonha de
colocar a cabeça debaixo da terra. É o sentimento de, pô, cara, como é que pode? Tanta gente nova faturando tanto dinheiro e eu, especialista num tema, não consigo fazer isso. Então, olha só. Quando o Wendel faz isso, ele causa esse sentimento no cliente ideal dele. O que o cliente ideal pensa? Peraí, ele conhece a minha realidade, por que eu não dei acesso para ele dessa minha vergonha? Se eu não dei esse acesso para ele, ele conhece a minha realidade. E se ele conhece a minha realidade, ele pode me ajudar. Ou ele já passou por isso, ou ele conhece alguém que já passou por isso. Logo, ele conhece essa realidade. Ele está apto a me mentorar, ele está apto a me liderar. Então, esse é o sentimento, são as ideias, o novo mundo, né, que se expande, que os olhos se abrem para poder enxergar quando você toca a emoção, quando você mexe nos sentimentos do seu cliente ideal. A execução, para mim, ela é simples, é direta, independente dos cortes ali, né, e transições, para mim é extremamente simples. O Wendel está extremamente bem organizado, a fala dele é extremamente precisa, mostra que ele sabe o que ele está falando, a oratória fantástica, né? Então, óbvio, a execução é simples, não precisa de muita coisa para poder disfarçar nenhum problema. E isso é muito interessante de a gente ver. Geralmente, quando a gente é fraco em alguma parte, né, da nossa comunicação ou da nossa execução, a gente precisa camuflar isso. E no caso ali, o Wendel coloca uma boa roupa, fala de uma maneira incisiva, não pede de licença para entrar e já pega, coloca o dedo na ferida e já mostra para o cliente ideal que ele sabe do que ele está falando. Então a execução tem que ser simples. Tem que ser simples porque a mensagem é muito forte. Então, segundo grande insight aqui para você. Se a sua mensagem é muito forte e você quer ser incisivo com o seu cliente ideal, não cria um anúncio, não crie muitas distrações. Não crie muitas distrações. Seja impecável na sua oratória. Usa uma cena com uma cena, mas com uma outra câmera também, aí vai, 2 câmeras ali no máximo, seja direto, simples, pegue na ferida, mexa nas emoções do seu avatar. A execução precisa ser simples quando você quer ser extremamente incisivo com o seu cliente ideal. Pega essa. Terceiro ponto aqui, referências. Para mim, novamente, para mim, eu não estou dizendo que o Wendel pensou nisso ou a equipe dele, né, que desenvolve os anúncios dele, pensaram nisso. Mas para mim, traz aqui uma referência da Oprah Conversation, que é um programa da Oprah na Apple Plus. E... Apple Plus? Acho que é. E... no streaming da Apple. E... Face to Face da BBC, que é o programa de entrevista, que inclusive eles entrevistaram até o... Gente, fugiu o nome. Jung. Então são 2 referências ali pra mim, de cadeira, né, ângulos, né, frente e perfil. Então esses 2 programas carregam essas características e eles são bem marcantes por causa dessas, de como a câmera pega e acessa, né? Então achei muito bom e essa pra mim é a referência e é um repertório pra você também. Eu falo isso aqui frequentemente. Sempre que você for desenhar um anúncio, quais são as referências que você pode usar do cinema? Ou de programas de entrevistas? Ou de séries? Já que você, aliás, se você for essa pessoa que assiste TV, séries, e é uma pessoa que é vidrada no cinema em si, gosta de ter essas referências, use essas referências não só para o seu entretenimento, mas também para o seu repertório cultural. E claro, história e narrativa. Eu gostei da narrativa, mas a história ali, acho que pra mim não tem uma história central. Não que isso seja um problema, mas aqui eu tô categorizando o anúncio dentro dessa estrutura. Então eu acho que não teve história pra mim. É só frio nessa parte, mas é um anúncio direto, né? Então eu entendo. Mas a narrativa em si, trazendo a pessoa para os jovens que ganham muito, é muito boa, né? Fala muito forte. Então, dossiê posto à mesa, é isso. E aí, curioso, pegou a referência da estratégia do Wendel, que ele usa para poder vender os produtos dele de high ticket? Muito bom, né? Pois é, agora eu quero saber de você. O que você achou dessa análise?
O que você achou desse anúncio? Coloca aqui embaixo para mim nos comentários, que eu vou gostar muito de te responder e olhar por sob as suas lentes. E eu espero que através dessa análise você tenha tido boas ideias e sim, que você aproveite os insights que eu te trouxe para que você consiga colocar eles em prática como uma pequena vitória para o seu negócio e para os seus próximos projetos. Então, nunca se esqueça de uma única coisa. Seja sempre curioso e a gente se vê numa próxima análise. Tamo junto.